vamos conversar com a nossa neurocientista. Aliás, eu quero até abrir o telefone no ar, caso alguém esteja nos assistindo, né? E aí tá assim, com uma tomada de decisão, adiando. E como tem gente nessa situação? E exatamente esse é o nosso tema de hoje. É falar um pouquinho. É fácil tomar uma decisão? Não é, porque a gente sempre perde alguma coisa, não é, Larissa? Boa tarde. Boa tarde, Cristina. Sempre muito bom dividir um pouquinho mais de cérebros, né? Tomar decisão não é fácil, até porque, neurologicamente falando, o cérebro precisa responder por meio de emoção, não tem outra forma. Então, para você tomar uma decisão, primeira coisa, você tem que estar bem emocionalmente. O que comanda a tomada de decisão realmente são duas regiões predominantes no cérebro, onde uma delas vincula a emoção e a outra dela pensa o que vai ser. Como assim? Eu não entendi Exatamente. nada. Vamos explicar de novo, por favor, com calma. Ele pensa antecipadamente o que vai ser. O cérebro tem essa capacidade. Seria o lado mais racional do Racional, cérebro? isso mesmo. Então aí vamos pensar, as pessoas que têm maior facilidade de ser positivistas, elas veem a tomar a decisão como algo positivo. As pessoas que têm pensamentos e têm a tendência a vincular negativamente, elas sempre pensam que a tomada de decisão vai ser ruim. E talvez seja esse o principal motivo que faz com que as pessoas protelem, deixem de fazer, acham que os outros que tomam decisões são mais bem resolvidos, mas cerebralmente falando, são regiões que estão driblando ali. A razão e a emoção é uma região que vai buscar uma recompensa, seja ela emocional ou não, e a outra só ligada à emoção. Então quer dizer que quando eu tomo uma decisão levada pela euforia, quando eu vou comprar alguma coisa, uma barraca de camelô, né? Ali eu estou empolgada, o vendedor está cheio de mexer com as minhas emoções. Geralmente eu faço besteira. Exatamente. O bom vendedor sabe usar o cérebro da emoção. E aí ele convence você a comprar mesmo que você não sabe para que vai usar aquilo. Mas é uma impulsividade no momento, mas o que comandou foi a emoção. É quando você está muito feliz, você vai fazer uma compra, quando você está muito triste, vai fazer uma compra. Tá brigado, quero tomar uma decisão da minha vida, do meu relacionamento, não é a hora. Sempre eu tenho que pensar que o comando maior eu tenho após um período, colocar a ponta do lápis, organizar racionalmente e sempre pensar o que eu ganho e o que eu perco com essa decisão. Porque aí faz sentido para o cérebro ele buscar uma recompensa com aquela nova caminho, aquela nova decisão, aquele novo rumo que você está buscando. Mas tem pessoas que têm, apesar de pensarem hoje, amanhã, depois, passou a hora da raiva, da hora da emoção, ele pensa, pensa, pensa e não decide nada. Essa pessoa tem como reorganizar o seu modo de ver, de levar a vida? Com certeza. Reeducar o cérebro? Com certeza, Cris. O principal fator relacionado a essas pessoas é a insegurança. E a insegurança está determinada como um fator de medo. E o medo está relacionado à ansiedade. Então, os mais ansiosos, ou eles agem por impulso, agem sem pensar e depois se arrependem, ou eles pensam demais e acabam não saindo do lugar. Então, é importante trocar ideias sobre aquilo que você busca, ler informações, conversar com outras pessoas, para que você vá fazendo conexão nas suas regiões cerebrais, você vá realmente refletindo sobre. Mas não é pensar como você pensava antes, é agregar alguma coisa a mais àquele seu pensamento. Muitos têm receio de decisões novas, por isso precisam primeiro driblar a emoção. Eu quero pedir para quem está em casa me assistindo, me vendo hoje, se de repente você tem na sua vida uma história que está se arrastando há bastante tempo, uma tomada de decisão necessária, que você não teve condição, liga aqui para a gente agora para conversar com a Larissa, 3218-7676 é o nosso telefone. Pode mudar seu nomezinho, tá bom? Mas falar com a gente, contar, e aí receber uma orientação de quem está fora. Porque geralmente quem está envolvido na tomada de decisão, ele está tomado de emoções e arrasta mesmo. Arrasta.
de maneira diversificada, eu preciso ouvir pessoas diferentes e que não tenham um vínculo direto com a situação. Tem uma imagem que a gente puder colocar que mostra as duas regiões do cérebro. Olha lá, aquela região mais avermelhada, mais laranjada, é a região do cérebro que sempre busca tomar a decisão baseada numa recompensa. O que eu ganho com isso? Seja ela uma recompensa positiva ou não, é sempre a área do cérebro que fala assim, o que eu ganho se eu agora tomar essa decisão? Quer dizer que o cérebro é interesseiro, ele tem o que mostrar para ele o que é que eu ganho com isso. Mais ou menos, porque ele também é punitivo. A mesma área que atua na recompensa, atua na punição. Então, ou ele sente prazer em fazer de maneira positiva ou em negativa. Recompensa e punição. Ele está buscando um sentido para aquilo. Por que eu quero fazer aquilo? Entendi. Ele quer materializar aquele sentido. Por isso que é importante as decisões que a gente toma estar no papel, estar depois de várias noites de sono pensada, é o novo emprego que você busca, é a empresa que você quer sair e buscar uma outra, é um casamento, é uma faculdade. Nessas duas regiões da foto, joga de novo, por favor, Douglinhas, tanto o córtex cingulado anterior quanto o hipocampo, tem uma que manda mais do que a outra aí? Na verdade, não. Depende do indivíduo como os neurônios dessa região são ativados. Mas o hipocampo... Depende do que eu alimentar, então? Depende de como você alimenta ele por estímulos externos, isso aí. Né, de como os neurônios dessa região são ativados naquele momento, aquele circuito. E aí o hipocampo é o nosso lado... racional. Razão, mas que ele depende dos estímulos emocionais. A mulher tem um campo maior do hipocampo? Ela é mais emoção sempre? Não, em tamanho não, mas em ativação depende de qual é a história que vem antes desse estímulo ter sido ativado. Então assim, quando as pessoas falam, é tão simples você tomar uma decisão, simples para quem não está sentindo a necessidade de tomar a decisão. Mas é algo cerebral muito complexo, que envolve um gasto energético, um cansaço, um receio, mas é preciso aprender. Hoje, em especial, as pessoas têm dificuldade de tomar decisões porque elas estão muito ansiosas, ou seja, medrosas. Inseguras mesmo, né? Agora, o que a gente vê normalmente é que as mulheres, apesar de serem mais emotivas, elas tomam mais decisões. Isso a gente pega por fim de relacionamento, de casamentos que se arrastam, né? O homem, ele arruma 1, 2, 3, 4, 5 amantes, a casa principal dele, a matriz, fica ali e ele não resolve nem com as amantes e nem com a matriz. A mulher, quando descobre, para com tudo e ela bota a coisa para andar. Tomar a decisão está muito relacionada com coragem, porque a região do cérebro ativada é o lobo frontal. Então, o lobo frontal, para ele tomar a decisão, ele tem que ter o quê? Planejamento, organização, ele tem que pensar na execução de como aquilo vai fazer. Isso é uma condição que as mulheres, em função de conseguirem fazer várias coisas ao mesmo tempo, elas acabam executando com mais frequência. Então, elas acabam, no dia a dia, numa rotina diária, não é por condição nenhuma, mas é por facilidade cerebral, fazendo 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. E é engraçado que a gente dá para pensar o quanto adiar uma decisão pode atrasar a sua vida demais. Pode atrasar a sua vida, pode levar empresas à falência, prejuízos, pode levar né? pessoas a perder oportunidades de viver momentos únicos na sua vida. E mais uma vez, a neurociência demonstra que as pessoas que têm dificuldade de tomar decisão são pessoas que não trabalharam o lobo frontal, não foram desafiadas, não trabalharam com limite, foram pessoas que realmente deixaram as coisas muito leves acontecendo. Soltas. Soltas demais. E isso vale a gente pensar nas crianças e nos adolescentes, quando a gente precisa dar a eles motivo para eles frustrarem, motivos para eles continuarem buscando. Isso é treinar essa região de tomar a decisão. Então, quando a gente fala em lobo frontal, a gente fala em organização, planejamento, na rotina diária, a gente fala que a única condição que permite esse lobo se desenvolver é limite, é desafio. Mesmo sendo adultos, a gente vivencia o limite diariamente, que é o limite da escolha, o limite financeiro, que é o limite de saber até onde eu posso ir, que é o limite do corpo, dizer, olha, eu preciso dormir, eu preciso comer bem. Tudo isso é que vai moldando esse lobo frontal. O que não funciona para o cérebro é deixar simplesmente vago. Eu tenho usado uma analogia que eu acho que repercute bem o que seria essa capacidade essencial para esse lobo frontal desenvolver. É nós imaginarmos o que seria um rio sem as laterais dele, sem aquelas bordas mais altas. O que seria um rio? Não seria rio.
É. Então, o que seria de um cérebro bem executivo, planejado, Na verdade, ele nem organizado? teria direção, esse rio, né? Mais ou menos isso. Isso, essa analogia do cérebro. O que é um cérebro que não tem regras, que não tem limites, que não coloca situações desafiadoras? É um cérebro que não tem para onde correr. Ele não consegue organizar. E tomar a decisão, ele é uma condição que depende dessa estruturação de rumo, de seguir um caminho. Mais uma vez eu vou chamar, 3218 é o nosso telefone, 7676, tá aqui, ó, no vídeo. Você tem uma tomada de decisão, algo na tua vida que faz tempo que você enrola, que você não sabe para onde correr, o que seria melhor? Liga para cá, vamos conversar um pouquinho, conta essa tua história, a gente quer ouvir, e inclusive ouvir a orientação da Larissa Renata, que é neurocientista sim, que é palestrante, que é uma doutora no assunto. Então, a gente quer conversar com você exatamente para isso, para facilitar e ver, né? Essa história eu nem sabia que era o lobo frontal, ou seja, aqui da parte da frente, que precisa se desenvolver para você tomar decisões corajosas. E às vezes a gente toma decisão até sem muita coragem, vai na emoção e toma uma decisão. Às vezes dá certo para muitas pessoas, que se elas pensarem demais, elas acabam desistindo. Mas tem uma regrinha bem interessante na neurociência, que é dizer, está em dúvida, não sabe o que fazer? Durma, acorde amanhã e sua organização de ideias vai estar um pouco melhor. Que seu lobo frontal é capaz de ser o grande filtro nessa hora. Ai, que bacana. É o filtro desse momento. Tenho participação, telefone no ar para falar com a gente. Alô? Alô? Oi, boa tarde. Quem fala? Boa tarde, é a Maria. Oi, Maria. Me fala. O que é a sua dúvida, o seu problema? Eu estou enfrentando uma dificuldade em sair do emprego, pois meu esposo está doente e eu adoro o meu trabalho. E eu estou muito confusa essa noite, eu nem consegui dormir direito pensando nessa decisão. Tá, se eu entendi, você teria que sair do emprego para poder cuidar do seu esposo, é isso? Sim. É. E assim, a doença dele é algo realmente incapacitante, ou seja, ele não consegue ficar sozinho? Então, ele sofreu um AVC há 25 anos e ele está regredindo. Então, hoje ele já não consegue mais ficar de pé sozinho. Ele já não consegue mais fazer um xixi sozinho. Entendi. As necessidades básicas dele. E você nesse emprego, se você saísse, você tem como se manter depois? Uma renda? Eu tenho uma renda razoável, mas não tanto quanto eu ficar trabalhando. Do teu emprego, né? Então, o que me leva a pensar a esse desafio? Depois eu venho a me arrepender e não ter mais a vida como eu levo hoje. Tá. Vamos ouvir um pouquinho a opinião de quem está de fora, de alguém que trabalha com o cérebro, que pode buscar um equilíbrio entre a sua razão e essa emotividade toda que é cuidar do marido, né? Larissa, por favor, o que você diz para Maria? Maria, eu acho que a parte mais importante no processo você já está conseguindo estabelecer, que é entender as perdas, né? Tomar decisão, ela condiz algumas perdas. Então, você já está pensando no financeiro. Então, eu te convido a colocar realmente no papel o quanto tempo você consegue se ver sem esse emprego. 3, 4, 5, 10 anos. E quanto isso vai te causar um incômodo emocional e financeiro, já que você tem medo, receio e preocupação, que eu acho extremamente prudente. A outra situação existe uma segunda saída? Existe como você não sair totalmente do emprego, ou reduzir carga horária, ou dividir essa atividade com seu marido com uma terceira pessoa? Porque emocionalmente falando, de repente para você, o que te está sustentando nessa condição há 25 anos é também ter uma vida além de casa. Que é sempre isso que a gente também pensa cerebralmente falando. Que eu estou tendo momentos de racionalizar, de sair, é o que você tem feito ao longo desse período, e continuar cuidando dele na medida de diminuição de tempo no trabalho ou dedicando-se mais a ele. Eu acho que você precisa colocar realmente na ponta do lápis a questão financeira, a questão social, a questão do seu prazer de ir para o trabalho, que é a sua recompensa,
e também o cuidado com ele chegar a um equilíbrio mais próximo para que você também não adoeça. Que a grande preocupação nossa, quando a gente tem as trocas, é os vínculos emocionais dispararem circuitos cerebrais que não sejam tão agradáveis. Até porque eu estava pensando, né? A gente tem que estar bem, assim, consciente. Eu acho muito legal essa dica que a Larissa deu, de colocar no papel as questões positivas, as negativas, para você chegar a esse equilíbrio e quando tomar a decisão, não pesar na sua cabeça, não ser réu da sua própria consciência, porque às vezes a gente toma uma decisão com o raciocínio lógico, mas fica aquela coisa fornicando a gente, cobrando o emocional. Cris, as pessoas falam assim, mas no papel? É no papel, é para ficar lendo amanhã, ler depois de amanhã, visualizando ele de novo. Preciso que você coloque as suas decisões no papel, o que isso vai levar de perdas, o que vai levar de ganhos. E fica ali por 7, 8, 10 dias, olhando, relendo, refletindo. E aí, quando você menos perceber, as suas emoções vão possibilitar uma interpretação ou um alívio daquilo que está te gerando tanta angústia e ansiedade. Tenho mais uma ligação para você, vamos rapidinho. Alô? Alô, boa tarde, Cristina. Oi, boa tarde. Quem fala? Eu sou o Fernando aqui do Cidade Alta. Oi, Fernando. Pois não. Um negócio com a Renata, com a Larissa. Eu estudo à noite, faço faculdade. Durante o dia eu estou trabalhando e ainda moro sozinho. Ou seja, eu tenho que cuidar de toda a questão da casa, limpeza, comida e tudo mais. Eu não consigo fazer tudo, conciliar tudo. Aí eu tenho que tomar decisão. O que eu preciso fazer essa semana? O que eu preciso fazer hoje? E dar aquela sensação de incapacidade, porque eu escolho uma coisa e deixo todos os outros necessários para trás. Tá, entendemos aqui. Ó, só vou te dar uma dica, tá, Fernando? Todos nós vivemos assim. Quando a gente tem, principalmente quem é mulher, né, gente? Aí eu cuido do marido, ou cuido da casa, ou do trabalho, ou lá do mercado, ou é da questão do pai, de mãe. A gente que é mulher tem mais espaço no tempo da gente, no dia? Na verdade, a gente é um pouco mais prática, né, para fazer algumas situações. Mas, Fernando, eu fico muito feliz que você não dá conta de tudo, tá? Começa por aí, se permitir não dar conta de tudo. Esse é um caminho da inteligência emocional. O que eu te indico é priorizar por semana, é ciclos. Então, você faz o ciclo do momento em que está conciliando o trabalho com a faculdade, com os estudos. Isso não vai ser para sempre, a faculdade tem um período que ela vai se encerrar. Então, nesse período de ciclo, onde você está conciliando duas coisas, você vai priorizar por semana o cuidado que você precisa. Com a casa, com a sua saúde, com a alimentação. E aí, cada semana, você vai fechando um ciclo diferente. E aí, a mesma história de colocar no papel e falar, a organização essa semana, eu vou priorizar, organizar isso. Semana que vem, eu vou priorizar, organizar a minha alimentação no domingo. E aí, eu começo a não me preocupar com aquilo que eu não faço. Então, é um ciclo, eu não posso passar uma vida inteira sem preocupado com tantas demandas, eu preciso ter um momento para o lazer, um momento para a boa alimentação, mas nesse período em que você está estudando e trabalhando, priorize nos dias de folga, entre aspas, né, no domingo ou no sábado, você organizar a semana que vem. Então, um final de semana você se dedica a cuidar da roupa, no outro da comida, no outro no lazer, e assim você consegue vivenciar um mínimo de condições num período mais ou menos aceitável, para você também não adoecer. São 14 horas e 1 minuto. Quero dizer que existem dois lobos dentro de mim e de você, né? Um cérebro racional e um cérebro emocional. Temos o lobo mau e o lobo do bem. Qual você alimentar vai se desenvolver mais? Eu acho que essa é a liçãozinha que ficou hoje pra gente, né, Larissa? É mais ou menos isso mesmo, Cris. O que importa é nós aprendermos, na troca de conhecimento, na troca de fala, experiência, a desenvolver essas habilidades e tomar decisão é libertador. Parece que não, mas é. Eu também acho. Tenho mais uma última ligação, tá, Douglinhas? Vamos lá? Alô? Alô? Oi, boa tarde, quem fala? É a Luzinaura, Cristina. Oi, Luzinaura, me fale o que está acontecendo, então. Ô, Cristina, eu ando caindo assim do nada, sabe? Ué, tá madura? Pois é. E eu caí em dezembro e eu acabei quebrando até o joelho, mas do nada, assim, em pé, de repente cai. Eu precisava saber com a doutora.
Mas ela não é doutora de Quincai ou não? Não, mas se é do cérebro, porque eles falaram que eu tinha que ir no neuro. Sim. Então vamos ver, vamos tentar. Obrigado, Cristina. Eu falei, eu vou ligar lá pra saber, porque me mandaram eu ir no neuro. Isso Tá. Daí eu falei, como eu assisto você todo dia, então eu falei, hoje eu vou ligar pra perguntar pra doutora, se é Então da tá, meu cabeça. amor. Me fala então, quantos anos você tem? 52. Você tá caindo de... Ó, tá muito novinha. Nós então, mas estamos eu com já passei 52. paralisia infantil, sabe, Cristina? Ah, você teve paralisia infantil. É, aí vai que interferiu alguma coisa, né? Labirintite você não tem? Eu tenho, mas assim, faz tempo que não aparece, mas não é nem de tontura, do nada cai, Ah, desmorona. desmorona. Tá. Vamos ouvir o que o cérebro dela tá aprontando com ela, hein? Só a partir dos exames para saber. Precisa procurar um neuro com urgência para que ela possa verificar como estão esses controles motores aí. Já que tem uma história de uma outra doença, né? É necessário fazer uma bateria de exames, identificar o que aconteceu nesse episódio, se foi só um, se está sendo em relação às condições cerebrais, mas precisa sim procurar um neuro ontem. 14 horas e 4 minutos, sem tempo para abrir para mais telefonemas. Larissa Renata é nossa neurocientista. Você dá palestras também, né? Que tipo de palestras, Larissa? Tenho dado palestras, consultorias na área organizacional, pessoal, educação, atendimentos em meu espaço, onde mentoria de sono, mentoria de ansiedade, melhorar a questão da ansiedade. Então, eu tenho viajado o Brasil, assim, mudando vidas. Opa! Quem quiser, meu telefone está à disposição, 9848-7352, para que possa ter cérebro melhores. É possível. As pessoas se lembram muito de deixar a bundinha dura, o braço musculoso, mas o cérebro é mais importante. Com não é? certeza.